Olá, pessoal, sejam todos bem-vindos. Hoje eu estou com uma convidada super especial, a Cris Chaves, que é minha paciente, que teve um diagnóstico tardio, e ela se dispôs a estar aqui conosco, né, a gente conversar um pouco, bater um papo e falar sobre a importância do diagnóstico tardio, principalmente para nós mulheres. Cris, seja muito bem-vinda, se apresente ao público e fique à vontade. Então, olá todo mundo. Eu sou a Cris Chaves, eu moro em Breves, Pará. Sou pedagoga, né? Trabalho com crianças em aulas particulares, né? Kids, inglês no caso. E estou aqui para contribuir de alguma forma aqui com as mulheres que também tiveram diagnóstico tardio e outras que também poderão ser diagnosticadas aí. Muito bem, Cris. A gente sabe que para nós atípicas é um grande desafio se posicionar, né? Por exemplo, eu tenho muita dificuldade no presencial. A minha maior dificuldade é palestrar presencial, é falar presencial com as pessoas. Eu acho que eu sinto mais o desgaste, né? Inclusive, é desconfortável, né? E tem outras que têm dificuldade, como eu tenho uma amiga neuropsicóloga que ela tem muita dificuldade também, só que no caso do online, ela fica muito nervosa, a gente sabe que isso causa na gente uma certa ansiedade. Mas eu quero te parabenizar já de início por ter se permitido estar aqui, eu entendo que não é fácil, mas eu acredito que o teu relato vai contribuir muito para outras mulheres que talvez, como nós duas, estão passando pelo aquele processo do subdiagnóstico, da hipermedicação, que a gente vai falando ao longo desse momento aqui. Para a gente iniciar, eu gostaria que você falasse para a gente, né, para o público, para as mulheres que vão nos assistir, como era a tua vida antes do diagnóstico, quais eram os teus desafios, que você enfrentava sem saber ali que você era neuroatípica e que você enfrentava sozinha ali, tentando se sentir mais saudável, tentando ter qualidade de vida. Fala um pouquinho para a gente sobre esse teu processo antes. Então, pessoalmente, eu sempre me senti diferente, né, para iniciar desde pequena. E na minha vida estudantil, incluindo a vida acadêmica, né, eu senti muita dificuldade sempre, sempre. Eu não conseguia me expressar, fazer trabalhos para mim, me expressar em público, sempre foi muito difícil. E em relação à minha vida pessoal, a questão da interação social, né? Então, eu fui muito prejudicada porque eu tenho dificuldade de manter amizades, justamente por questão mesmo de manter um diálogo, né? Manter uma conversa, seja presencial, seja virtual, né? Eu tenho sempre essa dificuldade. E hoje as coisas estão se encaixando, né? Muitas coisas que eu sinto que eu vivi lá atrás, elas estão se encaixando agora para mim, até porque o meu diagnóstico ele é bem recente. E a gente sabe que antes, né, os desafios são grandes, principalmente na nossa questão da regulação emocional. Porque muitas mulheres têm transtorno de disforia pré-menstrual, né? Que é aquele momento que ele é mais intenso, é um transtorno, então a gente fica de cama mesmo, a gente pensa que é uma TPM como qualquer outra mulher, mas é muito mais intenso, a gente fica assim, nossa, não tem nem explicação, fica doente de fato, a gente fica doente, com muitas dores, muitas questões sensoriais, e aí o nosso humor, ele oscila demais, assim, a ponto de, a gente vai, procura um médico, generalista, né, psiquiatra generalista, que não é especialista em transtorno do neurodesenvolvimento, por exemplo. Aí a gente vai lá e ele dá um diagnóstico de depressão maior, dá um diagnóstico de, no meu caso, né, bipolaridade, e a gente começa a tomar quetiapina, sertralina e tudo que é ina, né? E a gente vai se enchendo ali de medicação e vai passando os anos e a gente também não vê a melhora. Fala um pouco para a gente sobre esse teu processo, que também foi semelhante ao meu. Então, há 12 anos atrás, eu fui diagnosticada com depressão e ansiedade. E comecei a tomar todas essas medicações que você acabou de mencionar.
De fato, de início parecia que estava dando tudo certo, mas em poucos meses a medicação parecia não fazer efeito, e isso cada vez mais frustrando, frustrando. E chegou um ponto que eu achava assim que medicação nenhuma ia resolver minha situação. Então, às vezes eu parava, justamente pela questão da frustração, eu parava por conta própria, que é errado, né? Falando aqui para as meninas não fazerem isso de hipótese alguma, né? Tem que procurar um profissional. Então, o que mudou foi depois que, após a pandemia, né? Como eu trabalho com crianças, então começaram a chegar crianças atípicas para mim, para eu trabalhar. E nisso eu fui começar a pesquisar, até então era coisa nova para mim, comecei a pesquisar, né, sobre a área e também observar as crianças, porque eu sou muito observadora. E comecei a me encaixar nesses comportamentos de quando eu era pequena, quando eu era criança, no caso, né? E aí foi que eu fui tendo curiosidade. Falei, não, aí eu ouvia muitas pessoas falarem, mas todo mundo tem um pouco de autismo, todo mundo tem um pouco de TDAH, não sei o que tem. Aí isso acabou que eu demorei, né, para tomar essa decisão, justamente por esses tipos de comentários negativos. E chegou um momento que uma amiga minha falou, Cris, eu fui diagnosticada, eu tenho alguns comportamentos muito parecidos com os teus, eu vou te indicar uma pessoa. Aí foi que ela me indicou a doutora Stephanie, porque eu já estava desesperançosa em relação à medicação, né? Aí foi que eu procurei a doutora Stephanie, que está aqui comigo, gente muito profissional mesmo, né? E ela me acolheu e fomos fazer, né, todo um relatório, os testes, até então fiquei muito tensa de início, mas aí depois ela foi me ajudando a entender Era de algo fato. novo, né, Cris? Muito, porque tudo que é novo para mim me desestrutura, na verdade, devido justamente A gente né? precisa da previsibilidade, né? Sim, muito. E que você mencionou, né, na questão da Jeane, né? Que a Jeane também, o nosso diagnóstico feminino, ele é muito difícil porque, principalmente nós nível 1 de suporte, né? Porque a gente é muito funcional. A gente é muito, a maioria, né, são pessoas inteligentes, são pessoas que são comunicativas, mas essa comunicação não é funcional, porque se a gente for olhar na balança, a gente não tem amizade, a gente até consegue iniciar ali uma interação, mas a gente não consegue manter. Porque ou a gente fala só sobre os nossos interesses específicos e a pessoa fica enfadada, acha chato, né? Ou essa mulher quer ser inteligente demais, ou só ela sabe das coisas, ou só ela quer ensinar. E a gente, quando a gente sabe de um assunto que a gente domina bem, porque a gente tem aquele hiperfoco, e para a gente não é trabalho algum estudar sobre aquilo, ler sobre aquilo, então a gente está todo tempo ali, não tem nada. E também a gente tem a vontade de passar isso para as outras pessoas, é algo assim que queima dentro da gente, né? Então a primeira oportunidade que a gente tem é estar lá falando sobre aquilo. E quem convive com a gente também sofre por conta Isso. disso. E a Giane, ela veio, né, nessa questão que ela já estava num sofrimento emocional muito grande, com diagnóstico de depressão e também sofrendo a hipermedicação, que foi outra paciente da Cris que me indicou, só para vocês entenderem, e que veio nesse diagnóstico também tardio, né? Cris, esse foi o momento que você disse assim, não, eu preciso entender melhor o que está acontecendo comigo. Foi nesse momento, assim, que você viu, assim, que parece que não tinha mais saída para ti? Sim, sim, porque eu justamente já havia tomado medicação por 12 anos, né? Como eu acabei de relatar. E sempre procurei, de alguma forma, assim, melhorar, né? Dentro de casa, com a minha família. A minha maior dificuldade mesmo é no meu círculo, né? Familiar, né? Com as pessoas que eu convivo mais, assim, por conta da mudança do humor também, que era uma coisa que prejudica bastante a gente, porque mexe com toda a estrutura familiar, né? A gente depois se sente culpada de várias situações que a gente faz, depois se arrepende. É uma confusão mental horrível, que talvez, assim, depois que eu tive o diagnóstico, mesmo tendo esses picos, mas aí depois eu entendo o motivo, né, o porquê que eu estou assim, então ficou mais fácil para eu lidar com essa situação.
receber esse diagnóstico nessa fase da vida, para ti ainda foi importante, né, Cris? Porque tem muitas pessoas que, eu já estou com 40 anos, já estou com 30 e poucos anos, por que eu vou buscar um diagnóstico? Então, assim, como foi para ti, quais foram as tuas primeiras reações e sentimentos, né, de receber o diagnóstico nessa fase da vida? Então, eu tenho 45 anos hoje, né? Realmente, eu ouvia muitas pessoas falando assim, mas para quê? Né? Geralmente as pessoas elas aceitam e acolhem muito as crianças que são diagnosticadas, né? Até mesmo os jovens e os adultos, as pessoas parecem que, tipo assim, quer se aparecer, quer inventar, até mesmo eu ouvi pessoas falarem assim, quer benefícios, né? Como se fosse um Então, privilégio ser autista. isso não foi fácil, né? Para mim, porém, eu, eu me perdi. Uma das Tudo bem, a dificuldades Cris, o diagnóstico dela é autismo com TDAH, tá, gente? Inclusive, TDAH, foi algo, né, Cris, que inicialmente achava-se que ela achava que ela só tinha o TDAH, se eu não me engano. Foi, Cris? autismo, só Ah, foi o autismo. autismo. E ela achava que o esposo dela tinha TDAH. Inclusive, ela ainda acha isso. E Sim. pode Se falar, você Cris. puder, pergunta para mim porque eu esqueci. Aí, elas olham a Cris, vão olhar ela belíssima, inteligente. Tudo vai dizer assim, não, essa mulher não tem cara de autista. Mas vocês estão vendo aqui, né? Nesse bate-papo, a gente são sutis. E na menina, eu acredito que a gente é muito prejudicada em relação a esse diagnóstico, porque as características em nós são muito mascaradas. Logo, a gente sabe disfarçar bem. Só que em momentos de tensão, a gente acaba ali, uma característica acaba se evidenciando ali que não tem como a gente fugir, né? Então, a pergunta foi, o que mudou para ti depois do diagnóstico, né? Como foi a tua visão em relação a ti mesmo e a tua própria história? Então, na verdade é assim, é libertador, né? Porque você ficar preso ali, né, nos problemas que você enfrentou a vida toda, né? Sem o diagnóstico, você vai continuar com aquele peso, né? Onde você vai achar que é você o problema, as pessoas vão colocar você como o problema. Mas aí, a partir do momento que a gente tem um diagnóstico, fica mais fácil para as pessoas que convivem conosco nos entender, né? Nos acolher, né? Que no caso dos meus filhos não foi fácil para eles antes do meu diagnóstico, né? Antes a questão da ansiedade e a depressão é uma coisa muito distante na cabeça de uma criança e de um adolescente, né? Então, hoje, devido à questão do autismo, o TDAH está cada vez mais recebendo informações, atualizando informações, então hoje ficou mais fácil, tanto para o meu esposo quanto os meus filhos entenderem as minhas dificuldades. E isso tem me ajudado bastante, como mãe, como esposa, como profissional. Isso, até porque, como é um espectro e as pesquisas iniciais foram feitas nos meninos, a sociedade em si tende a buscar aqueles padrões típicos no comportamento dos meninos, e a gente vai ficando aí no prejuízo. E aí, como é um espectro, ainda continuando nessa fala, a gente sabe que cada um se manifesta de um jeito. Então, tem pessoas que conseguem ser super carinhosas, tem gente que já é pegajosa demais, que gosta de estar ali, né? E tem outras que têm dificuldade de estar ali, que é a questão da lextimia, essa dificuldade de mostrar os sentimentos, de falar sobre si, sobre os seus sentimentos. A gente sente, tá, pessoal? Não é que a gente eu lembro que meu esposo já recebeu até um questionamento, um mini diagnóstico de que ele era psicopata, porque parece que ele não se importava com as pessoas. E eu já me importo, né? Eu já consigo expressar meus sentimentos e tudo mais, mas ele não, ele aparentemente é um pouco mais frio. Então, como foi para ti, Cris, nesse sentido, em qual dessas partes você se encaixa, como foi para ti em trazer essa questão, né, do carinho com os filhos, se houve prejuízo, e hoje, né, tendo o diagnóstico, se explica o porquê, que não foi uma falta de afeto, não foi por você não amar seus filhos, mas era uma característica que nem você sabia. Não, então, eu costumo dizer que eu sou uma mãe leoa, né? Aquela mãe assim que está ali para tudo, a todo momento para os meus filhos. Em relação a demonstrar afeto, realmente, muito difícil mesmo.
em palavras, em ações, mas aquela mãe super protetora, preocupada e tudo mais. Hoje mudou, né? Eu me esforço um pouco mais. Os meus filhos, eles, na verdade, eles estão tentando também entender essa mudança, né? Que não é fácil, claro, né? Tipo, é no dia a dia uma luta, justamente por saber que não é porque eu não amo, não é porque não me preocupo, né? Mas, assim, demonstrar carinho para uma pessoa típica, não E são tem essa todos, né? dificuldade, né? Tem, tipo assim, porque como eu tenho alunos, eu vejo que tem alguns alunos que eles têm essa facilidade de, são pessoas super carinhosas e conseguem demonstrar isso no dia a dia. Por outro lado, eu tenho outros que não conseguem nem aceitar um elogio, que é o meu caso. Eu tenho maior dificuldade de receber elogio e de elogiar alguém. Eu comecei a trabalhar isso quando eu comecei a trabalhar com crianças. Foi que eu comecei a trabalhar com crianças e comecei a elogiá-los e tudo mais devido ao desempenho. Então, isso me ajudou a mascarar, na verdade, mais ainda, porque eu achava assim que poderia ser algo familiar, né? Algo devido à Uma minha crença, criação. né? Um Mas padrão hereditário. sim, mas aí depois que eu fui, né, perceber que não era nada disso. Infelizmente a gente vai se mascarando, né, de acordo com o que é necessário para a gente poder sobreviver no meio das pessoas. E é isso que às vezes prejudica mais ainda, porque a gente se mascara sem saber o motivo. Exatamente, é uma coisa assim que eu até estava outro dia conversando com meu esposo, né? Que quem me olha assim pensa que eu sou super popular em termos de ter bastantes amizades, e não é assim que funciona. Seguidores não significa amizades, eu não recebo pessoas na minha casa, é muito esporádico. Eu recebi agora um primo que estava passando de viagem, mas eu não costumo receber. Também não recebo convites para ir, né, em eventos e festas, sempre foi assim. Mas eu lembro que antes, na minha infância, eu era muito triste de ficar, tipo assim, me humilhando para me convidarem. Ah, eu te dou tal coisa, eu vou te dar um presente, ah, eu quero ir, que não sei, mas o meu todo mundo queria estar. Quando eu tinha alguma coisa para oferecer, então todo mundo queria. E eu me sentia muito usada, mas eu acabava justificando de alguma maneira aquilo para poder pertencer, para me sentir ali participativa do grupo. E aí eu entrava em conflitos e não conseguia muito já uma conversa normalmente, uma boa oratória, como a Cris também tem, mas a gente não consegue manter engajados relacionamentos interpessoais. É sempre o mesmo, é sempre restrito ali ao nosso mundo, né? Aquilo que a gente, que faz sentido, que a gente já confia, como nossos esposos, os nossos filhos, aqueles parentes mais próximos, e também são bem seletivos. Então, isso é uma comunicação disfuncional, porque as pessoas pensam, Cris, que é tipo aquela pessoa que não sabe falar direito, que não sabe se expressar direito. Hora ou outra a gente também solta uma coisa que depois a gente vai, puxa, será que era para ter falado isso? Mas já falou, né? A gente não consegue ter o controle do impulso imediato, né? Como eu já passei vários constrangimentos, e só depois eu fui perceber que a minha fala naquele momento não foi funcional. Isso também Exato. acontece, né, Cris? Já passei por tantos e ainda passo, né? Porque na verdade o autismo ele não tem cura, né? A gente faz a É, terapia, mas vai melhorando, ainda mais na fase adulta, que é mais difícil, né? Não é impossível, mas é mais difícil. E a questão mesmo da interação, exatamente isso, a gente se sente muitas das vezes excluído, né? Não é bem aquilo que passa na nossa cabeça. Hoje eu estou trabalhando muito isso, porque eu sempre me senti rejeitada, sempre, exatamente. pelo meu modo de agir, sempre muito reclusa ali no cantinho, né, quietinha, esperando as pessoas interagir comigo, porque eu sair da minha zona de conforto para interagir com as pessoas é quase que impossível. Hoje eu já Dá um pânico consigo, na gente. devido justamente ao meu trabalho, então isso me ajudou muito, né? Então, eu já tenho essa facilidade, assim, mas, tipo, eu estar numa fila de banco, por exemplo, eu puxar assunto com alguém, como as pessoas têm essa facilidade, eu acho incrível as pessoas terem essa facilidade. Mas eu não consigo, não consigo. Então eu fico, mas aí essa pessoa vem conversar comigo, eu vou conversando. Agora, se for um assunto que não me interessa,
eu tenho que fazer um esforço mental muito grande para poder dar atenção para a pessoa. E depois fica até cansativo. Nossa linguagem verbal, não verbal, ela é muito expressiva. Então, por mais que a gente fique tentando disfarçar, tá rígido ali no nosso rosto, aquele sorriso amarelo, aquela coisa forçada. É Ai, verdade, meu que eu sou amarelo. Deus, gente. E é muito ruim. Essa questão de puxar assunto na fila, né, em lugares assim, eu já consigo até demais, e eu canso a outra pessoa de tanto que fala, então também não é uma fala funcional, e hoje eu tenho esse controle, porque antes eu falava da minha vida para todo mundo, já era aquela impulsividade, o TDAH já, acho que já se evidenciava mais assim comigo. Então eu estava falando sobre tudo, a pessoa nem me conhecia, eu já estava falando as coisas para ela ali, exageradamente, o que também não é uma fala funcional. Então, só para vocês perceberem a dimensão do espectro, né? E o quanto as mulheres sofrem, só que o diagnóstico dos homens são mais aí, são mais evidentes e a gente sofre mais, né? Cris, depois que você enfrentou o diagnóstico, quais foram os desafios que surgiram? Aceitação, adaptação, explicar para a família, para pessoas desconhecidas, amigos, enfim, como foi essa parte? Então, em casa, né, o meu esposo já sabia da minha situação, né, para ele não foi difícil, né, não foi difícil conversar com ele nem com meus filhos, mas assim, a minha família, na verdade, eu acredito que é mais a questão mesmo de falta de instrução, né, então, eles não, tipo, eu tenho, como eu falei, já falei para você nas nossas sessões de terapia, né? Eu tenho um círculo, até mesmo dentro da minha família, muito restrita. Círculo de amizade, assim, aquela coisa de estar sempre junto, entendeu? Então, não foi receber assim de forma natural. Eu vou explicando, olha, eu agi assim todo esse tempo, assim, a minha ausência, né? A questão de não ficar todo o tempo passando mensagem, essas coisas assim, é devido justamente o meu diagnóstico atual, que infelizmente só veio à tona agora. Mas eu vou trabalhar em cima disso, né? E foi, na verdade, no início foi um luto para mim. Eu fiquei muito ansiosa, na verdade eu fiquei acamada, né? Porque ao mesmo tempo aconteceu também umas situações que vieram à tona, então misturou as emoções, porque as emoções na nossa cabeça ela é muito mais intensa do que para outras pessoas. A gente sofre mesmo, na verdade a gente chega até a adoecer, às vezes. Mas assim, hoje está tudo tranquilo, né? Graças a Deus está tudo tranquilo. A Stephanie tem me ajudado bastante, né, Stephanie, Isso a ajuda. lidar com essas situações. Cris, a gente sabe que a mulher também sofre muito com a rigidez cognitiva, né? A gente tem dificuldade de dizer que a gente está errada, a gente tem Ai, dificuldade de mudar as coisas do jeito que a gente já está acostumada. A gente acha que só o nosso jeito é que funciona. Por exemplo, aqui em casa eu já deixei até de contratar funcionária para limpeza, essas coisas, porque nunca dá certo. Sempre dá conflito, e aí eu acabo parecendo uma pessoa assim super chata, né? Mas não é isso. Hoje eu entendo, mas já tive um processo bem difícil aí com pessoas trabalhando dentro da minha casa. Então hoje eu me viro aqui para tirar os momentos específicos para fazer a limpeza, a faxina, enfim, eu tenho o suporte da minha mãe também, graças a Deus, mas a gente sabe que a rigidez cognitiva, ela afeta em vários aspectos, e principalmente nós mulheres que temos multitarefas, né? E com o TDAH a gente tem a necessidade de estar ali fazendo alguma coisa todo o tempo, porque se a gente para, parece que a gente está sendo inútil, a gente sente culpa por estar deitada, fazendo nada. Tudo isso acontece, né? Como se o copinho d'água fosse uma grande tempestade para quem está de fora, mas para a gente é algo assim terrível, terrível. E aí a desatenção também, né? Que é essa necessidade de estar atenta a tudo, e a rigidez cognitiva acaba porque a gente também quer estar no controle de tudo, controlando os filhos, controlando o esposo, decidindo almoço, decidindo vão para onde, isso e aquilo, tudo. Isso prejudica sensorialmente a gente e prejudica quem convive com a gente. E aí, como é que tu lida com isso? Como é que mulher, é exatamente isso que você acabou de falar, né? A gente quer ter sempre no controle de tudo, tudo. E a questão que você falou, a mudança para a gente, ela é muito dolorida.
até mesmo um simples objeto mudar de lugar para a gente dói. No sentido, deixa a gente estressado, na verdade, né? Então, em casa, eu procuro manter, né, as coisas tudo no lugar, justamente porque isso me afeta bastante ainda. E como eu não moro sozinha, né, então eu tenho ainda essa dificuldade. Hoje eu estou trabalhando, né, sobre essas questões dessas dificuldades da rigidez, eu estou trabalhando, mas não é fácil. Então, as mesmas dificuldades que você teve em relação a pessoas dentro de casa para te ajudar, sempre me afetaram. Porque se eu coloco um copo no local ali e alguém mudar o local, a posição, para mim eu tinha que ir lá voltar tudo novamente. Então, é realmente muita dificuldade. E aí isso afeta, porque a Cris, assim como eu, ela tem loja, ela tem uma escola de inglês, ela é pedagoga, então, assim, ela é multitarefas, ela tem a casa, ela tem os filhos, né, tem o esposo, tem várias coisas. E aí a gente ainda se sobrecarrega com as coisas de casa, porque a gente deveria estar delegando, só que a gente tem essa dificuldade. Porque a pessoa limpa e a gente, como a gente vê os detalhes, é complicado, porque tu olha e diz, olha, não limpou ali naquele cantinho, né? Esse talher aqui não está bem lavado, esse banheiro aqui está sujo. Aí todo mundo, não, mas está limpo, está super limpa a casa, mas a gente está vendo os detalhes, não está limpo, não. E a gente tem a questão sensorial, né? A gente sente os cheiros, e aí a pessoa pensa que limpou. Não está tá fedendo, não está cheiroso, essa roupa aqui não está limpa. Gente, é um caos. Não é verdade, Cris? Causa, e aí as pessoas não entendem isso. Então, a gente acaba se sobrecarregando porque a gente não consegue delegar isso, e isso não é só eu, não é só a Cris, eu atendo outras mulheres também, que receberam diagnóstico tardio, e também tiveram a mesma experiência. Inclusive, eu estou colocando isso na pesquisa, porque foram todas, sem exceção, todas tiveram esse prejuízo e aumentou ainda mais a sobrecarga por essa dificuldade de delegar, porque a gente sempre quer estar no controle. Isso é Sim. muito desgastante sensorialmente para a gente e emocionalmente. Cris, Primeiro que a gente não falando... consegue, né, fazer tudo sozinha. Aí acaba que sobrecarregando e acaba com o nosso psicológico e assim vai. Exatamente. Aí, normalmente você vai no profissional, ele vai entender que você realmente está com depressão. E nós somos mais propícias a desenvolver as comorbidades, como a depressão. Às vezes, só que eu quero que vocês entendam que a depressão ali e a bipolaridade, né, trazendo aí também um diagnóstico de TDAH, confunde muito. Então, não é que ela é o transtorno principal, ela pode ser a comorbidade que desenvolveu, por nós termos sermos mais propícios a desenvolver essas certas comorbidades, e veio por conta justamente do diagnóstico errado. Então, a Cris, quando procurou, vou só dando um exemplo, quando ela procurou um tratamento psiquiátrico, pode ser que ela tivesse ali num shutdown, no meltdown, né, que é aquela crise que a gente tem, que hoje ela sabe que essas crises sensoriais, elas são temporárias. Ela vem, a gente fica ali, moída para baixo, se sentindo de fato depressiva, só que ela passa, e ela não tem um motivo aparente. A depressão não. Às vezes é um problema financeiro, perdeu alguém, é um luto de alguma coisa, de um relacionamento, né? Então, ela tem um motivo, existe ali um processo de dor por trás daquilo. E é perceptível, ou seja, eu sei o que eu estou passando. Já na crise sensorial do autismo, não. Eu nem sei por que eu estou assim. Eu estava tão de boa ontem, tão feliz, tão alegre, e hoje eu amanheci para baixo. É meio assim que acontece. Então, quando começa muitos estímulos sensoriais, eu vou tendenciar a ter ali características depressivas. E aí eu vou buscar um profissional, ele vai dizer, não, você está com depressão. Bora tomar aí uma medicação para trabalhar essa dificuldade, esse transtorno emocional. Que é justamente, eu acho que aconteceu contigo, né, Cris? É isso mesmo, Stephanie. Inclusive, esses momentos, né, depressivos, que são depressões passageiras, né, momentos passageiros,
elas são tão prejudiciais ao ponto da gente querer desistir das nossas metas, dos nossos projetos. E muitas das vezes a gente desiste e não volta mais, né? Porque a gente fica desacreditada, é muita sobrecarga e isso mexe muito com a gente. É um prejuízo muito grande mesmo. Tem, assim como eu também, o TDAH, a gente tem muito prejuízo nas funções executivas. Então, a gente, ora, está muito empolgada por uma ideia, que é realizar o universo, o mundo inteiro mudar as coisas, e, de repente, a gente perde o interesse, e, às vezes, a gente nem conclui, já começa outras coisas. E aí, isso causa também uma sobrecarga sensorial e afeta muito a gente. Então, a gente vai se sentindo assim, poxa, eu não consigo fazer nada, né? Eu sou tão inconstante, e as pessoas olham, TDAH, é desatenção. Não tem só a ver com isso. Na verdade, o TDAH, ele é muito atento, por isso que ele não consegue ter um foco, porque ele quer prestar atenção em tudo. Não tem a ver com desatenção. O negócio é mais embaixo, tem muitas outras coisas que são extremamente prejudiciais, tanto quanto uma depressão, um autismo ou qualquer transtorno desses que são graves, né, Cris? Sim, meu esposo até qualquer coisa assim que eu vou fazer, tipo, eu não consigo, se eu estou fazendo uma tarefa doméstica, por exemplo, eu não consigo fazer apenas uma tarefa doméstica ao mesmo tempo. Eu vou mexo para um lado, mexo para o outro, e isso acaba, às vezes, que se a gente não ficar realmente se policiar ali, a gente acaba não fazendo nada, não concluindo. E uma vez eu fui ao psicólogo e ele perguntou assim para mim, qual o momento que você mais fica tenso e irritado? Eu falei para ele, é pouco antes do almoço. Por quê? Hoje eu entendo que é porque, assim, que na nossa cabeça parece que a gente não vai conseguir dar conta, porque é muita informação na nossa cabeça ao mesmo tempo, é muita coisa que passa na nossa cabeça. Então, as pessoas que estão ao nosso redor, ver aquela agitação toda, não vão entender. Achar até que a gente está, sabe, surtando ali, mas não é, porque é muita coisa. E a gente é uma luta porque a gente precisa fazer, né? Tem os compromissos, tem filho para ir para a escola à tarde, tem que voltar a trabalhar à tarde, então na nossa cabeça devido vir vários pensamentos, várias ideias ao mesmo tempo que a gente não consegue assimilar, aí a gente fica louco. Aí chega o final do dia, a gente sente aquela frustração tão grande, né, como se, poxa, o dia teve 24 horas e eu não fiz nada. Nada. É uma Verdade. sensação que é fatigante mesmo e nos deixa com uma oscilação de humor muito ruim. E no outro dia você acorda com aquela sensação de parece que eu estou com febre, moída. Sabe, antigamente a minha avó até dizia, é quebrante. Mas era questão sensorial. Hoje eu entendo, mas eu só vivia com esses quebrantes. E você falou um ponto interessante aí, que a questão da gente terminou o dia, aí a gente vai, tem aquele descanso, né, durante a noite, e quando a gente acorda com uma sensação tão estranha, uma sensação de perda. Né? Já aconteceu isso comigo várias vezes, uma sensação de perda, de um vazio, sei lá, é muito estranho. Não sei se você já sentiu isso, mas eu sinto com frequência muito Sim, isso. Cris. E esse vazio está relacionado com a baixa de dopamina, que desregula todo o nosso humor. Então, quando eu estava, por exemplo, na igreja evangélica, né, na Assembleia de Deus, eu tentava socializar no círculo de oração, ali com as irmãs e tudo, mas chegou um ponto que eu não quis mais ir, porque as pessoas olhavam para mim e às vezes eu estava com uma oscilação de humor tão forte que eu não conseguia nem sorrir. Aí eu ficava meio que estática ali, eu estava só de corpo presente. E não era porque eu não buscava a Deus, porque eu sempre busquei muito a Deus e continuo buscando. Hoje eu até fiz essa separação de religião com intimidade, né? Para eu não necessitar de pessoas para me levar até Deus. Então, eu preciso buscar Ele. E aí, essa foi a virada de chave, porque eu sofria mais ainda quando eu estava nesse meio, assim. Por quê?
Porque a maioria delas vinham, nossa, vamos orar para Deus tirar essa depressão de ti, porque tu é uma pessoa bacana e tudo mais, mas tu tem uma tristeza, essa questão crônica em ti, desse vazio, é falta do Espírito Santo. Aquilo me matava, eu disse, meu Deus do céu, eu sou uma pessoa tão ruim que eu não tenho nem o Espírito Santo de Deus, porque a gente crê muito nisso, né? E aí eu ficava com aquela sensação de vazio. E antes disso, quando eu ia para festas, para eventos assim que eu tentava socializar, para me encaixar, que eu ficava camuflando as coisas só para estar no meio, pertencer, no outro dia, Cris, eu ficava no fundo do poço e não era só pela questão da ressaca do álcool. Hoje eu entendo que era a questão sensorial. E esse vazio, ele era muito intenso, que eu sentia, era um buraco tão grande que às vezes eu nem conseguia chorar. Doía, doía. Então, está muito relacionado a essa questão sensorial, a desregulação dopaminérgica, né? Tudo isso afetando e a gente vai achando que é realmente uma depressão. E as pessoas ainda vêm reforçando isso para a gente, fazendo a gente acreditar mais ainda nisso. Então, Cris, é muito semelhante, assim, por isso que a gente, de cara, assim, ela já se identificou bastante, porque nas consultas, eu sempre vou falando um pouco sobre como foi comigo, as características que tem em mim, e aí elas vão se conectando, e aconteceu muito isso, né, Cris? A Cris ficava, exatamente isso, eu passo por isso. Verdade. Né, Isso Cris? mesmo. São pontos, né, inclusive, mais recente, né, assim, hoje eu tenho uma dificuldade, mas eu me esforço em falar para as pessoas do meu diagnóstico, justamente para que elas possam compreender, né, algumas atitudes minhas, por mais que não compreenda naquele momento, mas quem sabe lá na frente pode até mesmo ajudar outras pessoas, né. E eu escuto muitas pessoas falando assim, mas nem parece, não tem cara, mas e tudo isso que a gente já conversou, né? A gente se mascara, a gente quer se encaixar de alguma forma, né? No meio da sociedade, naquele grupo que a gente convive ali, mas no final das contas, só a gente sabe o quanto é dolorido para a gente. Isso. É por isso que depois de uma reunião criativa, a gente acaba tendo a tendência de se isolar um pouco devido à sobrecarga sensorial, devido ao esforço mental que a gente fez para estar ali, né? Exatamente, é por isso que eu até evito as palestras presenciais, tanto eu tenho essa fobia social de me expor, assim, fisicamente, né, presencialmente, quanto essa questão que depois as pessoas, às vezes, te acompanham na rede social, quer tirar uma foto, quer fazer uma pergunta, quer contar alguma coisa de um parente, de alguém, quer aproveitar o momento, que é normal. Só que isso me desgasta muito. Aí eu passo 2 dias para me recuperar, quando eu me exponho assim, né? E é realmente um grande desafio que só quem convive conosco, ou nós mesmas, sabemos. A gente não anda expondo isso, né? E por isso as pessoas olham e, não tem nada a ver, não são autistas, não é não. E isso, às vezes, antes eu ficava até com aquela síndrome da impostora, sabe? Ai, será? Acho que é verdade mesmo, acho que eu não sou assim, não. Já vindo mascaramento ali para poder eu aceitar mais a opinião do outro do que a própria experiência que eu estava vivenciando a vida inteira. Exatamente, aconteceu isso recentemente comigo, aí eu peguei, só que as pessoas, na verdade, elas não falam isso por maldade, né, elas falam porque elas veem a gente ali conversando, né, rindo e tudo mais, aí elas acham, como algumas pessoas ainda não entenderam que o autismo não existe um padrão, né, único, né, para o diagnóstico, então, quando elas veem uma pessoa diferente daquilo que elas estão acostumadas a conviver, porque dificilmente você encontra alguém que não tenha pelo menos um parente que seja autista, né? Então, meu primo, meu sobrinho, meu irmão é assim, mas olha, ele não consegue isso, não consegue aquilo, então não existe um padrão único, né? Então, tá faltando ainda vamos chegar nesse nível, né, onde as pessoas vão entender melhor, né, o que é o autismo, que não existe um padrão único, e isso vai ajudar muito as pessoas. E, então é importante a gente... Principalmente a diferença, né, da menina para o menino. Pessoas justamente para ir repassando. Inclusive, eu consegui, né,
esse mês de março, por exemplo, eu consegui conversar com pessoas que falam assim, eu também sou assim, será que eu sou autista? Será que eu tenho TDAH? Eu falei, procura um profissional, né? Procura um profissional para tirar as dúvidas. E consegui também conversar com pessoas que estavam aqui no meu estado, na minha cidade, de outros estados. Eu também fui diagnosticada recentemente, né? Já com idade já de 40, 45 anos. Meu filho, meu marido, é assim, assim, assim. Inclusive, né, a minha filha mais velha, né, ela já foi diagnosticada, né, também com autismo e TDAH. Né? Então, é importante ir nessa busca aí para não ficar na dúvida, que isso pode ajudar, né? Para falar para ti, Cris, né, para te falar para as mulheres, porque a gente sabe que muitas mulheres passam uma vida inteira sem um diagnóstico, ou estão sendo hipermedicadas, ou com subdiagnóstico, né, acham que são depressivas, bipolares, e quaisquer que sejam o diagnóstico, e, na verdade, talvez não é bem assim, né? Então, estão vivendo aí, tomando remédios e remédios, e não tem um resultado satisfatório, uma qualidade de vida, e como você bem mencionou, né, muita coisa mudou, muita coisa fez sentido, foi um processo de autoconhecimento acima de tudo, e a Camille também, né, que vinha com dificuldades sociais, que a gente tem que ter o prejuízo, tá, gente? Então, um prejuízo, uma excelente profissional, mas que estava com um prejuízo nessa questão profissional. E agora está fazendo muito sentido, porque ela já sabe o que ela tem e aonde precisa ser trabalhado. Então, a partir de agora, a tendência é ter qualidade de vida e se desenvolver mais ainda profissionalmente, aumentar os ganhos, ter mais estados de felicidade. Então, o que você diria, Cris, para as mulheres que estão nesse processo de subdiagnóstico, de hipermedicação, que estão ali no escuro, né, e sentem que é tarde demais para terem um diagnóstico, enfim, o que você diria para essas mulheres? Quando surge a dúvida, eu sempre coloco assim, se você tem dúvida, corre atrás, né? Porque a medicação, quando a gente tem um subdiagnóstico, a medicação ela é temporária, ela faz aquele efeito temporário. Aí depois você vai ao médico, o especialista, novamente, ele pega ou muda a dosagem da medicação, ou ele muda a medicação. Aí você vai e toma novamente, ou uma nova dosagem, ou uma nova medicação. Aí, novamente, aquele remédio ele vai fazer um efeito temporário. Então, eu me sinto libertada hoje nesse sentido, porque a medicação ela é importante, mas desde que você esteja tomando a medicação para aquilo que realmente é necessário. Porque a medicação para um diagnóstico errado, ela pode, na verdade, ter uma piora. Né? Ao invés de ajudar, ela vai piorar. Que era o que estava acontecendo comigo. Né? Então, hoje eu estou tendo que fazer toda uma mudança, tanto na minha rotina, tanto na medicação, profissionais também qualificados é muito importante, né? Porque é uma área ainda que ainda precisa muitos profissionais se qualificarem, mas tem muitos excelentes profissionais na área já, né? Então, a gente tem que ir em busca, porque vai melhorar bastante a questão do convívio familiar, né? No trabalho, para quem trabalha fora, a família vai compreender mais, né? A gente tem essa questão, a grande dificuldade, porque são pessoas que a gente convive 24 horas, é a nossa família. Porque se eu sou prejudicada, que tem um problema neurológico, se eu sou prejudicada, mas as pessoas que convivem comigo são mais prejudicadas ainda. Né? Porque a gente não prejudica só uma pessoa, a gente prejudica várias pessoas. Para quem tem filhos, então, é muito difícil, é dolorido demais, na verdade. E a gente não é recuperar o que foi perdido, é daqui para frente não diminuir os prejuízos, tentar diminuir esses prejuízos, porque vale muito a pena o autoconhecimento, né? Vale muito a pena, porque você começa a trabalhar em cima daquilo, não é bem assim. Inclusive, uma coisa que eu estou tentando agora, assim, que está me ajudando bastante com relação às tarefas, porque, como eu já falei anteriormente, e eu pegava, eu queria fazer tudo ao mesmo tempo. Aí hoje, quando eu já vejo, se eu estou na cozinha, por exemplo, cozinhando, aí eu vou lá na lavanderia, eu já quero lavar roupa. Eu digo, não, eu estou fazendo comida agora, depois eu faço isso aqui. Então, eu tenho que trabalhar isso.
Entendeu? Então, se a pessoa for diagnosticada, independente de idade, com certeza ela vai ter uma qualidade de vida melhor. Muito bem. Cris, e para a gente finalizar, o que você gostaria que a sociedade entendesse sobre o diagnóstico das mulheres, né, seja de autismo, TDAH, enfim, que são diagnosticadas na vida adulta? Então, é o acolhimento, né? Como anteriormente eu mencionei, né, que hoje as crianças estão, graças a Deus, estão sendo diagnosticadas cada vez mais cedo, né? Diagnosticada cada vez mais cedo, e isso tem ajudado muito os pais, a sociedade, né? Na área educacional também, a trabalhar, né, com essas crianças. Já quando é na vida adulta, as pessoas ainda estão ainda muito... Ah, mas por que só agora? Por que não foi percebido antes? Inclusive, eu vi isso de uma pessoa que ela disse assim, não era no meu caso, né? Foi alguém da família, assim, mas por que não foi percebido isso? Será que o pai ou a mãe não percebia o comportamento? É porque antes a gente não tinha tantas informações como a gente tem hoje, né? Já existia, sempre existiu TDAH, autismo, né? Mas a gente não tinha essa informação. Hoje, graças a Deus, a gente tem. Então, é importante a gente ter esse diagnóstico, embora a idade seja tardia, para que a sociedade ela comece a abrir os olhos que alguém da família também pode ter, ou ela mesma pode ser, né? E isso é bem importante porque quebrar esse tabu vai ajudar também os familiares dessas pessoas. Todo mundo precisa ter um diagnóstico correto, né, para fazer um tratamento humanizado, né, porque é importante esse tratamento aí humanizado. Muito bem, Cris. E também para as pessoas entenderem que não há nada de loucura, débil mental, né? Tem pessoas que têm deficiência intelectual, tem pessoas que têm prejuízo na comunicação, na Sim. interação social, na parte motora, né? Então, assim, cada um é um espectro, cada um é de uma forma. Os níveis de suporte não é para dizer se essa pessoa é mais ou menos autista do que outra, mas é o quanto de ajuda ela precisa na vida diária dela, inclusive é flexível, né, a gente pode ali estar necessitando de um nível de suporte 1, e por algum motivo a gente ter uma piora, vamos dizer assim, entre aspas, e precisar de um suporte 2, né, um suporte maior, depende muito das dificuldades ali apresentadas e da experiência que aquela pessoa está tendo na vida dela ali, no dia a dia, nos relacionamentos. Então, Cris, quero te agradecer mais uma vez. Você estava bem tensa, né, em como seria esse momento, foi bem difícil para ela se permitir a estar aqui, mas ela veio com coragem, ousadia, enfrentou as limitações e deu um show aqui para vocês de experiência, de conhecimento, né, Cris? Quer deixar uma mensagem final, Cris? Sim, não foi fácil, né, aceitar esse convite da Stephanie, porque a nossa, como a gente já falou, nossa cabeça ela passa mil coisas ao mesmo tempo e a gente tem milhões de ideias interessantes, muito boas, mas na hora de colocar em prática ali, a gente tem essa dificuldade, né? Então, como é que assim, eu aceitei porque eu preciso encarar esse desafio, eu preciso me libertar dessas limitações. Eu preciso disso. Então, por isso que eu resolvi aceitar o convite da Stephanie. Agradeço muito, viu, Stephanie, pelo seu convite. Que você continue aí na sua jornada aí, de continuar ajudando pessoas, assim como eu precisei de você, continuo precisando, e que muitas mulheres precisam, né, dessa ajuda, e você está aí à disposição para fazer consultas online, né, porque você mora em Santarém, mas muitas pessoas precisam dessa ajuda e não é fácil encontrar profissionais, às vezes tem municípios aí que não tem profissionais, na verdade. Então, a Stephanie, eu fiz as minhas consultas com ela todas online, bem detalhadamente, com muita paciência, muita calma, foi testes atrás de testes, às vezes eu ficava na dúvida, não, Stephanie, será que é isso? Não, vamos fazer mais um teste, assim foi. Então, é muito importante, né, esse comprometimento da Stephanie com as pessoas, com as mulheres, especialmente com nós mulheres, porque ela também tem o autismo, tem TDAH, então ela vai compreender aí, né,
com mais facilidade para chegar num diagnóstico, ou descartar também, né, Stephanie, porque nem todos os comportamentos, né, pode ser o autismo ou o TDAH, né, então a Stephanie pode ajudar aí você a realmente chegar a um diagnóstico assertivo. Muito, muito obrigada, Cris. Vamos continuar nessa parceria e que Deus abençoe sua vida, sua família, a Camille, e que você também continue sendo instrumento na vida de outras pessoas, de outras mulheres, né? Que você tem abraçado essa causa, as coisas têm se ordenado mais assim na tua mente, né? Tem até, e vai estar indo de encontro a um propósito, né, que eu acredito muito nisso, que a gente não veio para cá só para ser bonita nessa terra, a gente veio fazer alguma coisa, e uma delas é evoluir. Então, a gente está trazendo conhecimento para outras pessoas, a gente não sabe até onde esse vídeo vai chegar, quando a gente for colocar no YouTube, mas eu espero que chegue a lugares longínquos e que as pessoas tenham acesso a essa história transformadora, ao conhecimento, para que se encorajem, porque a gente sabe, gente, que a hipermedicação, ela pode ocorrer aí no fim, quando não tem um resultado, né, tanto a hipermedicação quanto um subdiagnóstico. Eu, por exemplo, tive 4 tentativas, a Cris também passou pelo momento dela, a gente não falou sobre isso, mas ela também teve esse momento, e é o que realmente acontece, mas graças a Deus a gente não teve a efetividade de realmente concluir, né, mas e quantas não conseguem e acabam aí vindo a óbito e sem saber de fato o que estava por trás de tudo aquilo. Então, é algo muito sério, muito grave, que a gente precisa, sim, falar, né, Cris? Então, Cris, Sim, muito obrigada e até a próxima. até a próxima.